aí, pessoal? Sou a professora Priscila Brandão e hoje nós vamos falar sobre conhecimentos pedagógicos. Isso mesmo, né? Questão aí muito cobrada aí nos concursos, né? Vocês vão ver aí que todos os concursos cobram os conhecimentos pedagógicos aí para magistério. E é legal a gente aprender aí pra vida, né, gente? São coisas aí que a gente aplica aí no dia a dia, né? Vocês vão ver várias questões aí que acontecem hoje, vão entender todo o processo aí da pedagogia, né? Que formou aí a LDB, o ECA, enfim. Os conhecimentos pedagógicos, eles são fundamentais aí para quem está na área aí de magistério, né? E é por isso que a gente está dando aí esse pacote completinho para vocês. Então vamos começar, gente? Para iniciar aí, eu coloquei aqui as fases aí que a educação passou, né? A gente sabe que no período imperial, né, a educação ela era muito restrita aí para a nobreza, né? Só os filhos de quem tinha grana estudava. A população analfabeta era muito grande, né, gente? Então, olha só, já tinha uma exclusão muito forte já nesse período. Ao passar do tempo, várias escolas foram sendo fundadas, né? Só que o que acontece? Nesse período aqui de 1960, a escola tradicional, o professor era o detentor do saber, né? E os alunos eram o quê? Considerados como paredes brancas, né? O professor só depositava ali conhecimento, a gente fala que é uma educação de depósito, né? A gente só deposita ali conhecimento e não leva em consideração o que o aluno pensa, né? A questão social, nada disso, ok? E aí, em 1971, começou a fase da ditadura, que começou não, né? Já tinha se iniciado, foi uma fase de ditadura militar no Brasil, né? A gente sabia que foi de 64 até 85. Então, assim, os alunos, o cidadão, né, ele era visto como um soldado. Então, nas escolas já formavam o aluno para obedecer ordens. Outra questão também que acontecia nesse período era o desenvolvimento das indústrias aqui no Brasil, né? Tava crescendo muito aí a questão da industrial aí no Brasil. E se você tem indústrias e fábricas, o que você precisa? De um técnico para operar aí as máquinas, né? E aí que cresceu essa questão do ensino aí tecnicista, né? É aquele ensino pronto, né? Que você aprende a fazer aquilo de maneira técnica, como se fosse um robozinho mesmo, né? Desse estilo de ensino, tanto o aluno quanto o professor, nenhum deles ali estão ali no topo ali do saber ali não, tá? Nenhum deles são os detentores, não. Eles só fazem o quê? Seguem regras, ok? Fazem tudo de maneira técnica. Ele estava formando aí pessoas para o mercado de trabalho, somente isso, ok? E aqui, né, a gente sabe que eu acabei de falar para vocês que a ditadura acabou em 1985, foi criada aí a Constituição de 1988. Essa Constituição aí foi a Carta Magna aí do Brasil após um período de ditadura militar, né? Foi onde abriu vários ramos aí, né? Ai, Jesus, corta aí rapidinho. Não vou do início agora não, peraí. E aí, né, gente, foi feita aí a Constituição de 1988, que foi a Carta Magna aí do Brasil, né? Foi onde foram criados, né, muitos órgãos, né, o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, a LDB, ECA, enfim, né? Foi onde aí foram criados aí, né, uma educação universal, né? Práticas sociais, mundo de trabalho, né? Como eu falei para vocês, logo depois disso, em 1990, o ECA, uma proteção integral aí para as crianças e adolescentes. A LDB em 96, né, que é igual o quê? A democracia, né, gente? A LDB, ela criou um currículo comum, né? Ela criou essa questão da gestão democrática, onde todos participam, né? Então, teve essas questões aí da educação, a gente vê aí que passou por fases aí de desenvolvimento e levou o que é hoje, né? Que é uma escola onde todos participam, onde leva em consideração a situação social do aluno, né? Que não está restrita só ao ensino história, matemática, português, não está restrita somente a isso. Está restrita também a outras práticas sociais, né? Há vários temas transversais que a gente também vai falar sobre isso hoje, sobre um currículo extenso aí, né? De matérias extracurriculares, enfim,
é um desenvolvimento assim bastante consistente que a gente teve na educação, né? E que fez aí, né? Foram feitos aí através de várias críticas aí que a educação recebeu, né? E a gente está aí se desenvolvendo e hoje a gente tem uma base para isso, né? Graças à Constituição de 1988 foram criados órgãos que estão dando base aí para a gente estar desenvolvendo a questão aí da educação. E aí vamos para os princípios do construtivismo, gente. A gente sabe que o construtivismo já está falando, né? Construir, né? Como é que o indivíduo ele se constrói? Então vamos lá, gente. O construtivismo ele fala o quê? Da individualidade biológica, ritmo de aprendizagem, né? Da pessoa, espiralidade. Espiralidade é o quê? Você aprender, 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 aprender até morrer, ok? E aprendizagem significativa, né? Elaboração voltada para a realidade do aluno. Isso que a gente fala de aprendizagem significativa. Ou seja, uma aprendizagem com significado, né? Eu já vou ensinar para eles de uma maneira a falar, tá vendo? Por que a região de vocês é assim? Ou seja, eu vou assimilando aí os conhecimentos com a realidade ali daqueles alunos, ok? E quem fala isso, vamos falar sobre alguns teóricos, né, gente? Da educação importantíssimos, né? Que foram que ajudaram a construir aí o desenvolvimento da educação, desenvolveram, né, a questão da educação. Nós vamos falar sobre os principais aí teóricos aí sobre esse assunto, que são, né, Piaget e Vygotsky. Piaget diz que o ser humano ele aprende sozinho. Ele aprende, né, sozinho, ok? Ele vai aprendendo. E o Vygotsky, ele aprende com o ambiente. Então, isso aqui é um resumo já falando. E aí, né, gente, o princípio aí do construtivismo. A gente está falando aí o construtivismo, que é o quê? Que constrói aí a identidade da pessoa, ok? Então, vamos lá. O construtivismo, ele fala o quê? Da individualidade biológica, né? Ou seja, ritmo de aprendizagem. Cada pessoa tem um ritmo, né? Sobre a espiralidade. O que é espiralidade, gente? Você aprender... tá vendo? Lembra do espiral aí do caderno? Aprender até morrer. A gente aprende até quando a gente nasce até a nossa morte, ok? Então fala isso, que a gente é um ser que está em constante período de aprendizagem. A gente nunca deixa de aprender, só quando a gente morre, ok? E aprendizagem significativa, né? Que é a elaboração do conteúdo voltado à realidade do aluno. Então, assim, tá falando aprendizagem significativa. Tudo que eu aprendo vai ter um significado com a minha realidade. Então, vai ter esses exemplos aí da minha realidade inseridos aí na forma com que eu vou aprender na escola, ok? E aí, né, a gente não pode deixar de falar desses dois teóricos importantíssimos aí, né, nesse contexto aí da formação da educação, que são, né, Piaget e Vygotsky. O Piaget, ele fala o seguinte, que as pessoas aprendem sozinhas. A gente vai falar sobre os estágios aí do Piaget, tá? E o Vygotsky que fala que a gente aprende com o ambiente. Então ele fala que é a interação social que faz a gente aprender. Ou seja, são duas linhas de raciocínios diferentes e é legal a gente saber cada uma delas, que elas são muito cobradas aí nas provas de concurso. Então vamos que vamos, galera. Deixa eu apagar aqui a espiralidade. Vamos lá. E aí, né, vamos falar sobre essas psicogenéticas. O que é isso, gente? É a forma como a gente interage, né, com o ambiente. Por isso que eu coloquei aqui uma árvore para vocês, olha. Aí que tá aqui a árvore do conhecimento, né? E aí, olha, tem a questão da razão, do intelecto e a questão da experiência, dos sentidos. E aí, o que acontece? Antes, né, eles defendiam, né, que o conhecimento era dessa seguinte forma. Era inatista, ou seja, no período racionalista, fala o seguinte, o que é inato? Inato é quando você já nasce com aquilo ali. Então, esse período aqui, olha, esse período aqui do conhecimento, né, que fala da razão, do intelecto, aqui está falando o seguinte, que você já nasce predestinado a saber aquilo. Você já nasce predestinado com esse dom.
Ou seja, está muito ligado ao seu nascimento e não o que você vai aprender aí ao longo da vida, ok? Então o racionalismo ele fala sobre o inatismo, que você já nasce já com aquele dom, por isso que vem aquela questão ali de rei, né? O cara já nasce já para ser rei, o outro já nasceu para ser pobre, então tem muita essa coisa que você não pode mudar a sua classe, tem que aceitar aquilo, ok? Gestalista, psicanalítica, maturacionais, né, que você cresce e vai desenvolvendo, beleza. E aí tem essa questão da experiência. Aqui já se defende que você aprende com experiência, sentidos, né? Então já começa essa questão humanista, né? Ou seja, cai por terra essa questão do inato, que você nasceu sabendo aquilo e é o seu dom, e quem não nasceu sabendo não nasceu e vai morrer sem esse dom. Então aqui já jogou essa questão aí por terra. Fala da questão do comportamento, né? Comportamentista, que você aprende observando comportamentos, vivendo aquilo ali, tá? E a ambientalista, né? O empirismo. Essa questão do ambiente é isso que eu falei pra vocês. Aqui diz o seguinte, que você aprende com o ambiente, né? Experimentando, conhecendo, vivendo. Ou seja, são linhas de pensamentos bem diferentes, tá vendo? A da razão, que você nasce com aquele dom, né? E a da experiência, dos sentidos, que é onde você desenvolve aí com o ambiente, com a interação social, ok? E vamos lá. E aí, né, gente? Vamos começar a falar aí desse teórico super importante, que é bastante cobrado aí nas provas, né? Que é o Jean Piaget. O Piaget, ele fala o seguinte, né? Para vocês verem aqui a data que ele nasceu, ele é de 1896, né? Faleceu em 1980. Ele era biólogo, né, gente? Então ele estudava, assim, por fatores biológicos, né, da pessoa, tá? Então ele falava o seguinte, que a origem e formação do conhecimento. Ele falava como é que a pessoa adquiria conhecimento, né? E ele falava da questão genética. Como o cara era biólogo, ele explicava como você aprendia de maneira científica, né? De maneira explicando pela genética, ok? Então ele falava o seguinte, que aqui está o sujeito e o objeto. Sujeito, a pessoa e o objeto. E aí, ele falava que o sujeito e o objeto, quando eles trabalhavam juntos, né, a pessoa aprendia assim, com os objetos, ela se desenvolvia com os objetos, né? Ou seja, ela aprende para se desenvolver, ok? Então, perdão, ela desenvolve para aprender, tá? Eu falei ao contrário, ela desenvolve e aprende. Eu até falo que, eu até vou colocar aqui pra vocês pra frente, calma, eu vou chegar lá. Então ela desenvolve e aprende com o objeto, ok? Então ela aprende sozinha, né? Ele diz que ela aprende sozinha aí com essa questão aí de interagir com o objeto. E aí, né? Ele fala o seguinte, da questão do desenvolvimento. Como é que a pessoa desenvolve? Com a maturação, né, ela vai atingindo graus de maturidade, né? Exercitação, ela vai fazendo aquilo várias vezes e ela aprende. Aprendizagem social também com as pessoas, né? E equilibração, quando ela aprende algo novo e aí equilibra e depois vai pro zero tudo de novo. Ele fala assim. Então vamos chegar lá nesse estágio. O que acontece? Primeiro, ela assimila. Ela assimila com alguma coisa que ela já conhece, ok? Ela faz aquela assimilação. Assimila, tal, eu já conheço. Por exemplo, eu fui, uma criança, né? Uma criança foi no zoológico, né? Aí ele sabe o que é um cachorro, ele sabe o que é cachorro. Aí ele vai ver um cavalo, ele vai ver grande, ele vai falar, olha, um cachorro grande. Aí a mãe dele vai falar assim, não, meu filho, aquilo dali não é um cachorro grande não, aquilo dali é um cavalo. Aí ele vai falar assim, um cavalo, tá vendo? Ele primeiro assimilou o cavalo ao cachorro que ele já conhecia, 4 patas, pelo, focinho, ele assimilou. Aí a mãe dele foi e deu uma informação nova. Não, meu filho, aquilo ali não é um cachorro não, é um cavalo. Ou seja, aí, né, entrou ali, desequilibrou, né, teve a fase do desequilíbrio e aí ele aprendeu que aquilo ali é um cavalo, ó. Ele já equilibrou aí, ok? E aí teve o quê? Uma acomodação, acomodou e aí ele aprendeu de fato que aquilo ali era um cavalo. Teve uma adaptação. Isso aí é toda hora. Então, a gente fala aí de Piaget dos estágios, né?
que a gente passa por estágios de aprendizagem. Por isso que eu falo que Piaget é dos estagiários, né? Ele passa por estágios. A nossa aprendizagem passa por estágios. Aí depois a criança passeando no zoológico, ela viu, né? Viu o boi, a mãe dela falou que era o boi, viu a vaca, viu a girafa. Ela todo momento ela ia desequilibrando, né? E depois ela ia... primeiro ela assimilava, depois ela desequilibrava com uma informação nova, né? Acomodava. Ok? O equilíbrio, né? Vai associando, acomoda e depois ela se adapta. Acomodou, adapta, tá pronta para aprender de novo. Então ele fala que a nossa aprendizagem é por estágios, ok? Então Piaget é dos estagiários. Então vamos prosseguir. Coloquei aqui ó, até uma figura aqui para vocês entenderem melhor. Aqui tá a criança, ela já sabe o que é um lápis, né? Já sabe o que é um lápis, isso aqui, ela já assimilou que isso aqui é para escrever. Aí a mãe foi lá e deu uma folhinha para ela. Então ela vai fazer o quê? Ela vai desequilibrar e vai entender, a mãe dela vai dizer para ela que o papel tá lá para ela escrever, para ela pegar isso aqui que escreve, né, e escrever no papel. Então ela vai equilibrar essa informação. E aí vai acomodar no cérebro, ela vai falar, ah tá, legal, então com o que eu tenho aqui, a folha aqui, eu vou escrever. E vai se adaptar a esse novo conhecimento, ok? E assim vai todo o momento, passando por estágios para estar aí adquirindo conhecimentos novos. Coloquei até aqui para vocês também, olha, para explicar aí essa questão, né? Então, a todo momento ela vai assimilar o que ela sabe, vai ter o desequilíbrio, vai equilibrar novamente, vai ter acomodação e vai se adaptar àquilo, né? E aí, isso aí acontece, olha aqui, ó, a espiralidade que eu botei aqui pra vocês, a todo momento, tá vendo? Ela passa por estágios, ela aprendeu aqui, depois ela vai aprender outra coisa, depois ela vai aprender uma coisa nova e assim sucessivamente. E aí, né, tem as etapas da construção da inteligência. Olha a sequência aí como é que é, gente. Tem complexidades crescentes, faixa etária não rígida, a gente aprende em qualquer idade, não são reversíveis, ou seja, a gente já aprendeu, né? A gente não deixa de aprender. E uma sequência invariável. Então a gente tem vários estágios aí, né? Como eu falei para vocês, de aprendizagem, a gente vai falar sobre cada um deles. O sensório motor, o pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal. Vamos falar sobre cada um deles, que eles são cobrados. Então vamos lá. Primeira fase, sensório motor. É de 0 a 2 anos de idade, tá? Ou seja, quando a gente fala de sensório motor, é você aprender a lidar com objetos, né? Quando o bebezinho tá pequenininho, ele dorme só, depois ele vai começando a pegar as coisas, né? Então ele vai associando coisas a lugares, e essa fase aí é a fase do sensório motor, né? Ele pega, joga, bate, né? A partir de reflexo, ele já começa a ter reflexos, começa a construir esquemas de ação para assimilar essa parte aí mental dele com o ambiente. Então ele já identifica que ali é um tapetinho, já identifica que aqui é a mamadeirinha dele, a chupetinha, ele já começa a identificar objetos, ok? Essa é a fase chamada sensório motor, ou seja, ele sente, né? Sente aí tocando, né? Para ele começar a se assimilar o ambiente. Essa é a primeira fase aí de estágio que o Piaget fala. A segunda fase é a pré-operatória. A pré-operatória ocorre de 2 a 7 anos, né? E é onde a criança tem capacidade de dominar a linguagem. Ela começa a falar, né? E a representar. Essa idade pré-operatória, né? A criança começa uma função simbólica, imitação, a imitação retardada, um jogo simbólico, linguagem e desenhos, né? Então essa fase aqui, ela começa a imitação, que ela começa a ser um papagaiozinho, já reparou? Tudo que ela vê você fazendo, ela faz. Então ela começa a imitar, né? Ela começa a aprender a linguagem através do que ela escuta, do que ela vê, ela começa a perceber o ambiente. Ela começa a criar aquela coisa do faz de conta, né, gente? Aí ela começa a inventar historinhas, ela cria personagens, ela dá nome para os bonequinhos. Então ela tem essa fase aí da criação, né? Ela tá começando aí a desenvolver essa questão da criação, de ilusão,
descrição de personagens, da imitação, ela começa a criar desenhos, por isso que ela passa por essa fase aí, e aí é a fase que a gente começa a fazer o quê? A alfabetizar ela no finalzinho, né? A gente já começa a ensinar para ela o que são cores, o que é um alfabeto, começa já a contar histórias, ela já começa a entender, né? Ela começa já a assimilar histórias. Então é aquela fase aí que ela vai começando a assimilar melhor o que ela vê, o que ela escuta, ok?